ótimo. Tá ótimo porque o nosso convidado já me espera aqui pra gente falar sobre você que tem um pequeno comércio, às vezes você tem um serviço que você presta, também precisa sim estar muito antenado com as coisas que acontecem no mundo digital, no network e assim por diante. Rafael, tudo bem contigo? Tudo ótimo, muito Seja obrigado bem-vindo. pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece. Quando a gente fala em negócio, Rafael, eu acho tão importante porque a gente está falando, queira ou não, de pessoas, de consumidores que de alguma forma compram os seus serviços ou compram os seus produtos. E a gente precisa cuidar dessas pessoas, não é? Isso mesmo, a venda é a primeira parte do processo desse relacionamento. Então a gente tem que conversar com esse cliente desde a primeira abordagem, quando eu busco, por exemplo, o Thiago para ser o meu cliente. E depois que eu faço a venda com ele, eu tenho que manter esse relacionamento, pois se o Thiago foi o cliente uma vez minha, ele pode ser outras vezes. E isso economiza muito tempo para que a gente possa trabalhar a nossa carteira de cliente e fazer a nossa carteira render mais. Então, quando a gente trata principalmente de empresas pequenas, que tem produtos que a gente pode vender de forma recorrente, a gente cuidar muito bem do nosso cliente traz resultados a curto prazo. E muitas vezes as empresas ficam naquela sede de mais clientes, eu preciso de novos clientes, e acaba deixando escapar aqueles clientes que já conhecem a empresa. Isso que você está falando é uma realidade que eu acho que você já viu em algumas empresas, em algumas situações, porque é justamente isso, eu quero buscar novos, porque talvez aqueles que ficaram ali atrás não aparecem mais, não voltaram, mas você tem que identificar por que eles não voltaram, o que aconteceu ali. Talvez esse feedback seja muito importante pro proprietário, enfim, pro lojista, enfim, aquela pessoa que administra tudo isso, para ela entender qual que é o processo e por que isso aconteceu, não é? Isso mesmo, e hoje a gente vê que muitos dos nossos clientes utilizam aplicativos de mensagem para gerenciar a sua carteira de clientes. Certo. E muitas vezes eles acabam se perdendo, porque a gente fala com 50, 100, até mesmo 200 pessoas num dia. E se a gente não consegue organizar essas informações, seja numa planilha eletrônica, seja num software, a gente sente essa dificuldade, pois a gente acaba esquecendo do cliente. E esse é o maior problema hoje nas empresas. A gente esquece aquele cliente, que é um bom cliente que poderia nos dar mais rentabilidade, poderia fazer novas compras e principalmente falar sobre o nosso negócio para outras pessoas. E ele tá ali, né? Exato. Ele não tá escondido, ele pode estar escondido na nossa imaginação, na nossa ideia, mas ele tá ali, muitas vezes existe o cadastro, existe todas essas informações e ele não é revisitado por essa pessoa, né? Isso mesmo. E aí, quando vai passando o tempo, o cliente também vai esquecendo de nós. Então, eu vou falar com ele novamente, eu tenho que recomeçar o processo. Eu tenho que apresentar de novo a empresa, porque as coisas mudaram, os serviços mudaram. E quando a gente consegue com constância falar com o nosso cliente, a gente consegue então manter ele sempre antenado sobre nós. E sempre que ele precisar do nosso produto ou serviço, ele vai nos buscar, pois Sim. ele vai saber que nós somos aquela pessoa que vai resolver o problema dele. Que nós hoje resolvemos problemas, não somos contratados para entregar um produto ou um serviço. A gente resolve os problemas dos nossos clientes. E a partir do momento que o cliente sabe e tem certeza que pode contar com a gente, ele vai nos buscar, desde que a gente esteja presente também na vida dele. Eu gostei dessa ideia e dessa forma de abordar, porque na verdade a gente está buscando um produto, mas esse produto vai sanar alguma coisa que nós precisamos naquele momento. Que seja, eu sempre digo, né, um artesanato, pode ser que para algumas pessoas dizem, mas artesanato? Sim, mas é um pequeno negócio. Se a pessoa vai comprar, é porque ela vai colocar em algum lugar na sua casa, nem que seja para uma decoração, mas é um problema que ela está tendo. Ela está sentindo falta de alguma coisa naquele lugar. E quando você oferece tudo isso, é uma experiência para o cliente. Exatamente. E quando a gente está falando em artesanato, por exemplo, às vezes o que eu quero não condiz com a minha decoração. E eu, como empresário nessa área, eu como artesão, eu posso dar dicas também para o meu cliente. Então, se eu pedir para ele um determinado objeto,
E ele começa a me questionar sobre onde vai ficar, por que vai ficar, quais são as cores. Ele pode também me dar sugestões. E ele pode ajudar a resolver meu problema, que é deixar meu ambiente mais bonito, deixar a minha sala mais bonita. Às vezes o objeto que eu quero é muito pequeno ou às vezes é muito grande para o espaço que eu tenho. E não vai dar a presença que eu desejo. E nós, como especialistas dentro do nosso negócio, a gente pode contribuir também com o nosso cliente. E essa fase de diagnóstico, de entrevista, de conhecimento do nosso cliente é muito interessante, pois assim a gente consegue mostrar que de fato a gente se preocupa com a necessidade dele e não apenas em fazer uma venda para ele. E eu acho que vai se unir um pouco com aquilo que a gente está falando aqui e, na verdade, atrair novos clientes. Porque quando a gente está fazendo essa manutenção do cliente que nós já temos ou que nós já conhecemos em algum momento, esse cliente bem tratado, tendo um feedback, sabendo se correu tudo bem, se não correu, o que pode melhorar, o que não pode, esse cliente ele vai te recomendar para outras pessoas. E aí você vai conseguir atrair novas pessoas de uma forma quase que, eu diria indireta, mas na verdade é diretamente também, Sim, né? Sim. E a gente não pode ter vergonha de pedir indicações. Eu tenho fornecedores que me pedem indicações. Eu indico muitos clientes, muitos amigos, porque eu sei também que eles são bons naquilo que eles fazem. E quando a gente consegue transmitir para o nosso cliente que a gente está de fato interessado no problema dele e que a gente é bom para resolver o problema dele, o nosso cliente vai falar para a gente, para todo mundo. Sim. Todo mundo fala que o boca a boca é a alma do negócio, mas o que eu estou fazendo para promover essa boca a boca, essas indicações? Muitas vezes eu vendo para você e te esqueço e quero que você me indique. A gente não cria um relacionamento, a gente só teve uma transação de venda. Eu te vendi alguma coisa, você me pagou pelo serviço e acabou aqui o nosso relacionamento. E hoje em dia não funciona dessa forma. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui vem mostrar esse novo modelo que nós estamos vivendo. Por mais que seja muito digital, que seja muito supostamente frio, porque eu compro pela internet, não sei quem está me vendendo, aconteceu tudo isso. Quando acontece esse tipo de relacionamento, esse tipo de venda e compra, compra e venda, enfim, nas nossas regiões, no nosso bairro, na nossa comunidade e tudo mais, isso torna tudo muito mais humanizado, muito mais pessoal. E eu acho que é um dos futuros também, por mais que o digital esteja aí, mas essa humanização também faz parte desse processo todo, né? Sim, quando a gente fala em vendas de bairro, por exemplo, a gente tem uma facilidade enorme de ter informações sobre as pessoas que são os nossos clientes. A gente tem tempo, tem oportunidade de conversar mais com elas. Porque quando a gente traz para o digital, é tudo muito acelerado, é tudo para ontem, quer resolver o problema, acabou. Mas a gente não pode levar assim. Atrás daquela tela também, quando a gente trata de digital, tem uma outra pessoa na qual a gente está se relacionando. Sim. E a gente tem que mostrar com o desafio dessa tela que é fria na nossa frente, mostrar que a gente está se preocupando com aquela pessoa do outro lado, para que ele também sinta esse calor que vem da gente quando a gente está na cara a cara conversando, falando sobre algum problema, falando sobre uma venda, falando sobre um serviço que a gente pode trocar. Não tem mistério, né, Rafael? Não. Eu acho que desde que você saiba fazer esses toques, porque por mais que pareça que não, dica 1, dica 2, dica 3, não. Tudo que o Rafael falou aqui foi já um monte de dica misturada aí para que vocês entendam que esse processo todo acontece desde que você faça parte e faça isso acontecer. Se dedique um tempo para que esse relacionamento aconteça e, consequentemente, os resultados aparecem. Isso mesmo. Até mesmo comigo, você pesquisou sobre quem é o Rafael para ele estar aqui. Então a gente precisa conhecer a pessoa com a qual a gente está conversando, principalmente quando a gente quer fazer um negócio dela. Sim. Saber quais são seus hobbies, seus interesses, se couber também time do coração, para que a gente possa de fato fazer uma conexão com essa pessoa, para que a gente trate ela como uma pessoa e não apenas como uma carteira onde a gente vai pegar o dinheiro dela para que a gente tenha o nosso lucro. E a partir do momento que ela se sente de fato
que está sendo uma conversa produtiva, que a pessoa está de fato se interessando nela, ela vai voltar a te buscar para que faça mais negócio com você. Seja que você esteja vendendo um pacotinho de bolacha ou até negócios de milhões, porque esse relacionamento vai fazer toda a diferença. A partir do momento que a pessoa entende que você está ali com ela presente, ela não vai em busca de outra pessoa para fornecer o mesmo serviço ou produto. Sim. Ele sempre que pensar em bolacha vai lembrar de você. Olha, é uma memória, você tem que trabalhar isso também com o seu cliente, né? Bom, adorei a sua participação aqui hoje, de verdade, vai voltar outras vezes aqui pra gente Com falar certeza. sobre outras coisas, que eu sei que tem network, tem um monte de trabalho aí que ele realiza no dia a dia, e que eu acho que tem a contribuir muito com quem está em casa. Rafael, eu queria agradecer demais a participação hoje. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. E mandem dúvidas pra gente, que a gente Isso. vem aqui e sana todas elas, traz dicas e sugestões. Valeu, até uma próxima Muito vez. obrigado. Eu que agradeço.